Meu amigo advogado, estamos aqui começando mais um episódio do SafCast. Hoje com essa figura ilustre aqui, esse grande amigo pessoal meu, Gabriel Avelar, e não poderia chamar outra pessoa diferente para a gente tratar desse tema, empreendendo na advocacia com liberdade. Avelar, seja muito bem-vindo, meu querido. Muito obrigado, Saf, por esse convite, por estar aqui falando com você. Estou muito orgulhoso e muito feliz de estar aqui contigo hoje. Tamo junto. E diretamente de Dubai, aguentando um sol aqui de 50 graus, para te mostrar que a advocacia pode ser feita com liberdade. Avelar, conta pra gente um pouquinho, cara. Fala um pouquinho da sua história, de onde você vem, você é advogado, mas você fica viajando o mundo inteiro. Todo mundo me pergunta, mas o Avelar é advogado? Como que ele faz essa advocacia dele? Me conta um pouquinho da sua história aí. Vou fazer uma longa história curta. Eu fui um advogado tradicional nos últimos 8 anos. Eu fazia uma advocacia bem de escritório, bem voltada para a empresa. Eram empresas, eu atendia principalmente empresas do ramo de entretenimento, mas ainda assim numa advocacia muito tradicional, né? Eu tive uma virada de chave em outubro do ano passado. Questões pessoais me levaram a reavaliar várias questões profissionais também. Já na pandemia. Já na pandemia, exatamente. E aí eu me desfiz da antiga sociedade e comecei a advogar sozinho. Eu peguei esse histórico que eu tinha em propriedade intelectual do entretenimento, juntei com o conhecimento do digital que eu vim acumulando nos últimos 3 ou 4 anos já dentro da minha área. E assim, eu sou da opinião de que o grande valor da advocacia tá quando você consegue juntar duas áreas distintas ou dois skills diferentes. Então, eu tinha esse conhecimento do digital por fazer parte de diversos masterminds desse meio. Também tinha um histórico grande de propriedade intelectual. E a hora que juntou essas duas coisas, o mundo se transformou para mim. E aí, trabalhando com essa expertise do digital, para mim ficou muito fácil não precisar ter escritório físico mais. Sim. Né? Porque eu faço um trabalho... hoje em dia, você consegue peticionar de qualquer lugar. Sim. Em Dubai, por exemplo, tem alguns sites do Brasil que não tem acesso permitido, mas você baixa uma VPN e tá tranquilo de qualquer lugar do mundo. E o tipo de cliente que eu estou atendendo hoje, então influenciador, agência digital, esse tipo de cliente não faz questão de um escritório físico. É um público mais moderno, né? Exato, e a partir do momento em que você está entregando valor, ninguém mais quer estourar champanhe na Avenida Paulista. Exatamente. Entendeu? Porque o cara tá pagando por aquele valor de aluguel, né? E Sim. não só pelo valor do serviço que você entrega. Sim. E aí agora eu tô nessa toada aí desde outubro do ano passado, viajando o mundo, cruzando diversos lugares, conhecendo lugares novos, participando de eventos ao redor do mundo, porque se você estiver preso num lugar só também, você de alguma forma tá preso àquelas mesmas possibilidades, né? É verdade, cara. E 8 anos de advocacia, você sentiu muito essa pivotagem? Porque tem muita gente que conversa comigo, que me segue, com você também, que tá querendo fazer essa pivotagem, mas não tem coragem, acha que isso é ilusão, que não é para ela. Você acreditava que era possível e foi fácil essa transição de sair dessa advocacia monótona, arcaica e pular para uma advocacia mais moderna, mais eficiente e conseguir, cara, ter essa liberdade, porque eu acho que é a chave de tudo, né? É essa liberdade que você tem. Eu acho que isso brilha os olhos de todo mundo que te segue. Essa liberdade geográfica é uma coisa impressionante. Você tá aqui, ao mesmo tempo que você tá no Brasil, daqui a pouco você tá na Ucrânia, daqui a pouco você vai para a Europa. Você sentiu muito, em termos de produtividade também, eu queria saber de você. Você acha que perdeu produtividade? Você consegue manter? Como que foi essa etapa, essa pivotagem? Várias coisas aí então pra gente quebrar nessa resposta. A primeira delas é se foi difícil entrar. Eu diria que a maior dificuldade foi interna, de se convencer de que era possível. Sim. Porque você tá nadando contra a corrente, né? E eu vou dar um exemplo bem prático, né? Eu tenho uma equipe hoje comigo, mas algum tempo atrás eu tentei trazer um profissional do escritório tradicional e era um profissional pleno já. Eu ofereci o dobro do valor do salário que ele recebia, mais bonificação, e abri a possibilidade da pessoa trabalhar de qualquer lugar, em qualquer horário. Eu não ia cobrar produtividade. Se você contrata alguém mais inteligente que você, ou tão inteligente quanto você não tá querendo cobrar essa pessoa, né? Sim. E essa profissional recusou. Recusou porque ela gostaria de continuar no escritório, um escritório que ela não tem a menor chance de virar sócia. Sim, não uma existe, associada normal. Porque eu sinto muito justamente essa questão interna nossa, a gente tem muito preconceito e quem trabalha nessa advocacia tradicional, eu sinto que fica muito preso aos padrões da advocacia. Sim. O cara, ele precisa do escritório, ele precisa da polêmica do escritório, e aí eu sinto muito dos meus colegas de profissão que a vida deles gira muito em torno dessa dinâmica de quem que é o Matos Filho, quem que subiu de cargo no tal, quem tá gerenciando, e eu simplesmente olhei para o outro lado e falei,
tô fora, entendeu? Eu vou gerar valor para os meus clientes e vou ficar de qualquer lugar do mundo. E uma das coisas bacanas de ter essa liberdade é que oportunidades surgem com novidades. A novidade, ela gera criatividade. Então, eu estava na Ucrânia, e aí, como eu estava na Ucrânia, resolvi, falei, eu tô perto de Dubai, eu tenho alguns conhecidos em Dubai, eu vou passar em Dubai de novo, porque era uma passagem de R$700. Eu vim para Dubai, vou ficar aqui uma semana e já recebi um convite de novo ou para Letônia ou para Barcelona, passar um mês lá com um amigo. E a coisa, quando você direciona a sua vida nesse sentido, as oportunidades vão surgindo. Sim. Se você está sempre indo para o mesmo escritório, sempre fazendo o mesmo trajeto, sempre executando as mesmas coisas, você não vai conseguir fugir disso. Sim. Com relação à produtividade, foi difícil no começo, porque você deslumbra, né? Você vem aqui para Dubai, Exatamente. Você tem que lembrar de trabalhar, né? Não Olha pode aqui. ficar só andando de Mercedes Não conversível, indo no Burj Não dá. Khalifa, almoçando em restaurante embaixo da água. Mas em dado momento você encontra um equilíbrio. E eu também tenho uma característica que eu acredito que muitas pessoas compartilham, mas eu sou bimodal, assim. Às vezes eu passo 1 ou 2 dias e eu não consigo produzir, é difícil pra mim, eu fico perdido, e aí eu passo 4 ou 5 dias trabalhando 12 horas por dia, igual um louco. Ou quando eu tenho aquele insight, em especial porque eu me sinto muito movido a questões complicadas, então. Então se eu tenho uma defesa difícil pra fazer, eu consigo escrever 12 horas sem parar, vai sair 40, 50 páginas. Às vezes eu preciso fazer uma coisa mais simples, puta, é um parto, entendeu? Sim. Mas é uma questão de se adaptar e você vai se conhecendo, você vai se descobrindo, se respeitando, porque também essa história das 9 às 6 ou das 9 às 5, isso também não faz o menor sentido do ponto de vista orgânico, né? Sim. Nosso corpo não foi feito para trabalhar das 9 às 5, o nosso cérebro também não Não trabalha dessa consegue forma. focar esse tanto. O que acontece a gente vai ter 3 ou 4 horas de trabalho profundo, você consegue realmente estar focado num nível de cognição absurdo, e o resto é um trabalho mais de... Eu tenho muito disso também. Eu escrevo longamente, e aí às vezes eu sei que tá uma merda. Mas depois eu venho revisando de uma forma profunda, porque é muito mais fácil aprumar do que ficar criando. Então, eu diria que é perfeitamente possível produzir muito, trabalhando como nômade, desde que você passe a se respeitar e se conhecer. E não ficar preso aos modelos antigos, né? Sim. E, cara, a gente foi muito educado a isso, né? A faculdade ensina pra gente que sucesso é ter um escritório na Paulista, ter um escritório na Savassi, na Raja Gabalha, enfim. E na maioria das vezes, ok, o sucesso pode estar atrelado, mas existem, principalmente agora, com essa nova modernidade, essa nova era que a gente está vivendo na advocacia, sobretudo, existem vários cases de sucesso, o Avelar é um deles, que consegue ter uma liberdade enorme, viajar o mundo e ser e ter uma remuneração muito maior, para não dizer melhor, né? Ter uma remuneração muito maior do que o mercado tradicional está disposto a pagar. Olha que interessante, você quis pagar o dobro do que uma associada ganha em um escritório e ela não quis receber, talvez por uma crença, ou talvez mesmo por achar que o correto é o que ela está fazendo e que você está numa aventura, talvez. Porque o digital não é sério para muita gente, né? Exato. Para muita gente o digital é uma onda, é uma brincadeira. Tem muita gente que nem acredita no que eu faço como advocacia, né? Vou dar um exemplo besta, né? Por exemplo, muita gente já me questionou por que eu tenho, sei lá, 16 processos no TJ. Porque grande parte do meu trabalho é não deixar chegar no judicial. Sim. Em especial para quem trabalha com internet, grande parte do seu serviço é oferecer uma consultoria justamente porque o cliente não quer virar processo. Sim. E só quem ganha com processo é advogado, né? O cliente não ganha com processo, ele fica lá o dia inteiro dormindo, acordando, pensando que ele tem um inimigo capital. É horrível, né? Sim. Mas, de novo, eu acho que está muito ligado a esse padrão. Você imagina que faz 100 anos que as pessoas trabalham das 9 às 5 no escritório de advocacia? 100 anos e a gente não conseguiu melhorar? Sim. Não faz o menor sentido, né? Sim. E as gerações também, elas vão se transformando, né? Você falou essa questão da Paulista, da Savassi. Fazia muito sentido, 50 anos atrás, você ter um prédio imponente, né? Exatamente. Porque você tinha uma estrutura gigantesca ali para manter, você poderia... Porque, na verdade, esse prédio, ou essa sala gigantesca, ela é uma sinalização de qualidade para o cliente. Sim. Você tentava substituir... você tinha o título, o mestrado, o doutorado, a pós, é uma forma de sinalizar a tua qualidade. Mas hoje é perfeitamente possível sinalizar essa qualidade de outras formas, principalmente no digital, produzindo conteúdo, por exemplo. Você consegue sinalizar para o mercado o teu nível de profundidade produzindo um conteúdo de qualidade, um conteúdo informativo, discutindo teses, discutindo temas, e
você não precisa estar na Paulista para mostrar isso. Sim. Você não precisa estar na Savassi para mostrar isso. O cara vai ver ali na tua produção de conteúdo o nível de profundidade, o valor que você pode oferecer, o conhecimento que você traz. E pro advogado, eu acho que são duas as características essenciais. Conhecimento profundo e fitúcia. O cliente tem que confiar em você. Exatamente. E o cliente tem que saber que você sabe o que você está fazendo. E se você não souber, você vai conhecer alguém que ele saiba, que saiba. Sim, exatamente. E hoje, cara, a autoridade está muito no digital, né? Infinitamente maior do que antes. Agora as pessoas se posicionam na internet, passa a contar mais o número de seguidores, o tráfego holístico, quem está com aquela pessoa. Então, nós dois estamos aqui em Dubai. Quem está me seguindo vai te ver como autoridade, e quem está te seguindo vai me ver como autoridade, porque a gente está junto, está aqui, tem esse background, tem tudo isso. E hoje na internet você não precisa ter um escritório na Paulista, como o Avelar falou, para você poder ter sucesso, para você poder demonstrar sucesso e com isso cada vez ter mais sucesso, né? E nunca antes, Avelar, eu acho legal a gente trazer isso aqui, cara, porque a gente está falando de empreender com liberdade, parece muito bom, né, cara, para ser verdade. Poder advogar de qualquer lugar do mundo, faturar 6, 7 dígitos por mês, isso parece muito bom. Isso realmente soa até como uma mentira para quem escuta isso de fora, né? E nunca antes a gente teve a oportunidade dos advogados mais antigos poderem aprender com os mais novos e os mais novos terem mais sucesso mais rápido do que os advogados antigos, que ficaram anos na profissão. Você concorda comigo quanto a isso? Eu concordo absolutamente e vou fazer duas pontuações que eu acho que tem tudo a ver com o que você está falando. A primeira é que essa história do escritório gigantesco é de uma época em que a advocacia era focada em si mesma. Então era o advogado que ficava atrás da mesa com o charuto e o uísque, era aquela autoridade que não podia ser questionada, era o doutor isso e doutor aquilo. Sim. Hoje em dia, a advocacia é voltada para o cliente, é oferecer valor para o cliente. Exatamente. O advogado é o cara que vai fazer o cliente ou ganhar mais dinheiro ou não perder dinheiro. Não está preocupado tanto assim com onde está esse escritório, é basicamente o valor que é oferecido. Com relação a ser... bom demais para ser verdade. Bom demais para ser verdade. Tem uma frase do Steve Jobs, cara, que é matadora nesse sentido. Aquilo que as pessoas chamam de vida nada mais é do que um conjunto de regras pré-estabelecidas feitas por pessoas que não são mais inteligentes que você. A gente fica repetindo os mesmos padrões e os mesmos formatos de gente que não tem a mesma capacidade que a gente. Sim. Que não tinha o mesmo conhecimento, o acesso à tecnologia. Ou seja, existe um condicionamento social muito forte nesse sentido e que é muito difícil de quebrar. E, cara, eu vou ser muito, muito honesto contigo. Eu tava no teu escritório, aquele dia eu falei, vou abrir um. Eu acho que eu quero um escritório. Tem mecanismos muito fortes em nós que ficam guerreando pra voltar pra essa caixa. Sim. E a tentação tá sempre ali, né? De falar, pô, quer saber, eu vou alugar uma sala na Paulista, vou meter uma biblioteca, uma mesa marrom. Sim, um granito, mármore. Vai ser uma estátua da justiça, vai ficar, ó, 10. Sim. Aí eu pensei assim, não, calma. Sim. Vai pra Barcelona, passa uns 30 dias e depois você decide isso. Cara. E olha que legal, gente, entrando aqui mais até num viés pessoal, como que eu conheci o Avelar, né? Eu participo de um grupo de Mastermind, mas especificamente nesse dia eu participei de uma imersão e aí fiz um network lá com um terceiro, o Rafa até, o PH, grande amigo nosso, fiz um network com ele e ele falou de mim pro Avelar. O Avelar já estava com a chave virada há muito tempo do digital. Então o Avelar me procurou e falou, Saf, o Rafa falou de você comigo e tal, qual que é o seu esquema no digital? E eu disse para ele, Avelar, eu não tenho esquema no digital, meu esquema ainda é offline, de certa forma. Eu prospectava clientes pela internet, já era um digital, mas era um escritório tradicional, vamos dizer assim, né, até então. Depois que a gente foi virando mais a chave. Mas olha que legal, o Avelar, isso foi em novembro de 2020, o Avelar já tinha virado a chave para o digital, e olha, quando a pessoa enxerga, ele pra mim pareceu um mito da caverna. Porque ele veio até mim e falou, sabe, qual que é o seu esquema do digital? Eu falei, esquema do digital não, cara, meu esquema é um escritório tradicional, assim, tal. E, cara, tinha um arcabouço do digital que eu não tinha nem noção, que eu fui descobrir depois que eu entrei pro Mastermind. E aí, Avelar, entrando nesse prisma, cara, eu queria que você contasse aqui pro pessoal, muita gente pediu que você viesse até o podcast, porque as pessoas sabem que a gente se conheceu pelo Mastermind do Ryan. O que você me diz, cara, da importância de grupos de Mastermind para advogados, para profissionais liberais, tem vários outros que escutam a gente aqui, mas qual a importância do grupo de Mastermind? Porque as pessoas falam, pô, eu não vou pagar
20, 30 mil, 40 mil reais para participar de um grupo. Você acha que faz sentido pagar 30 mil para participar de um grupo? Eu acho que não faz sentido não pagar. Exato. Porque, vamos falar o seguinte, hoje todo o conhecimento possível e imaginável está disponível na internet. Sim. Não existe nada que não seja possível de ser encontrado com algum afinco, alguma busca. Sim. A questão é, as pessoas pagam por organização e por personalidade. Sim. O Mastermind, ele leva isso para um nível a mais. Por quê? Em especial para advogado. Eu acho que tem duas questões a serem enfrentadas. Para mim, a advocacia, o direito, ele é uma abstração. O direito é uma abstração, um conjunto de regras formuladas, mas ele só faz sentido quando ele tem um pano de fundo alguma atividade humana. Sim. E por que eu tô falando isso? Quando você faz parte de um grupo de mastermind, você traz o teu conhecimento jurídico e você consegue aprender com gente de diversas outras áreas, que é uma coisa que o advogado realmente precisa aprender. A gente sai da faculdade achando que a advocacia é o suficiente. A advocacia está muito longe de ser suficiente. Se o cara trabalha com família, ele precisa ser um pouco psicólogo. Exato. Se o cara trabalha com digital, ele precisa ser influenciador. Sim. Se o cara trabalha com qualquer com empresarial, ele precisa ser empreendedor, ele precisa entender. Por quê? Porque você precisa comunicar na linguagem do cliente. Exatamente. E o networking é o maior investimento que você pode fazer. O maior investimento de longe. Tanto na tua área, se você é advogado, fazer parte de grupos de mastermind com outros advogados, em especial porque nesse tipo de grupo existe uma troca muito rica. Tô falando até do teu mastermind também, que eu faço parte lá. E é impressionante, né? A abertura das pessoas, a troca. Existe um senso de comunidade muito forte que vai em sentido absolutamente oposto ao que a gente tem na advocacia tradicional, que as pessoas se escondendo, fazendo segredo, não abrindo o jogo. E é uma besteira. Toda vez que alguém me pergunta sobre concorrência também, eu falo, não existe concorrência. Porque ainda que eu tenha um cara atuando na mesma área do que eu, o número de clientes é tão vasto, a possibilidade de criar valor é tão grande. Sim. Quer ver um exemplo besta? Toda vez que alguém me fala disso, eu lembro da história do iFood. Alguém tinha comentado em algum momento que o iFood tinha o monopólio do mercado. O iFood tem 20 milhões de usuários. O Brasil tem 250 milhões de pessoas. Olha o mercado que ainda tem para explorar. É exatamente isso, é uma coisa infinita. No mercado de infoproduto, por exemplo, puxando a sardinha para o meu lado, de influenciador, isso só está começando. Sim. E você tem a possibilidade de trocar com pessoas de outras áreas e tem uma inteligência também do Mastermind que é... Para quem é martelo, todo problema é prego. Se você consegue trocar com outras pessoas e descobrir outras formas de pensar, isso tem um valor absurdo, né? Sim. E você poder dividir angústias, né? A gente sabe que é difícil, empreender não é fácil. No Brasil, em qualquer lugar do mundo, a gente sempre chamado para voltar para a caixinha o tempo todo, né? A tentação do padrão tá sempre ali. Você tem alguém com quem trocar, com quem dividir. Eu acho que esse tipo de grupo, inclusive, acabou com essa história da solidão do empreendedor, né? Exatamente. Porque antigamente era muito solitário. Exatamente. Mas hoje, se você faz parte de um grupo bom, por exemplo, o cara às vezes fecha um contrato de R$2.000, entendeu? Tem um cara fechando um contrato de 20 mil. Mas a alegria é a mesma, de estar compartilhando ali com os teus colegas, de estar crescendo, de estar no teu caminho, né? Cada um tem a sua história, cada um tem o seu ritmo. Sim. Mas compartilhar isso, eu acho que é uma alegria gigantesca e grupos de mastermind proporcionam. Então, meu ponto seria troca de conhecimento, novas formas de pensar e a possibilidade de não ter uma jornada tão solitária, né? Exatamente, cara. Cara, para mim o network é fantástico. Quando eu digo network, pessoal, não é só você conhecer pessoas diferentes, pessoas fora da curva, que também estão vivendo o mesmo momento que você. Como, por exemplo, eu e o Avelar, a gente se conheceu no Mastermind, a gente está aqui hoje, a gente é amigo, ele faz parte do meu Mastermind, eu tenho vários alunos que fazem parte da mentoria dele, a gente faz toda essa troca, mas não só isso. Mas às vezes, cara, uma frase, por exemplo, no Mastermind do Ryan, o Ryan me ajudou muito, me colocou em outro nível com os insights que ele me deu, mas às vezes lá dentro, membros me dão insights que, cara, pagam muito mais do que os 30, 40 mil reais que você investe para entrar em qualquer tipo de grupo assim. E o que eu acho mais interessante é o seguinte, as pessoas, olha como o problema está na visão das pessoas do mercado digital. Se você falar, olha, vamos abrir um restaurante, vamos investir 40 mil reais no restaurante, cara, parece lindo. Só 40 mil reais para abrir um restaurante? Agora, quando você pensa em investir 40 mil reais para participar de um grupo, parece um absurdo, parece uma loucura, parece muito dinheiro. Então, quando a gente está falando de um mercado offline,
as pessoas não têm resistência a investir. Mas quando a gente fala de um mercado online, as pessoas têm certa resistência. Por exemplo, eu investi 40 mil reais e já faturei múltiplos 7 dígitos, com muito disso pelos 40 mil. Pelas informações que eu tive ali dentro, pelas conexões que eu fiz ali dentro, pelo mundo que eu vi que existia. Então, parecia muito bom você investir 40 mil reais para faturar, sei lá, 1 milhão de reais em um ano com um restaurante, e olhe lá, talvez menos, 500 mil reais, 40 e volta 500. Mas as pessoas ainda têm uma resistência em investir 30, 40 mil reais para participar de um grupo, infinitas oportunidades, infinitos acessos, infinitos networkings, e faturar múltiplos 7 dígitos. Claro que não é uma regra, né? Mas enfim, isso acontece muito no mercado digital. Olha, algumas observações aí. Quando eu entrei no Mastermind do Ryan, teve um membro do Mastermind que tava comentando, alguém tinha comentado que tinha gasto 40 mil reais em uma mentoria e que não tinha achado muito bom. Era um curso desses bem caros, né, de alto ticket. E o cara falou, rapaz, você tá faturando 1 milhão por mês. Você não vai fazer uma pós-graduação e vai aumentar assim. Exato. Você tá pagando 40, 50 mil reais justamente pra você ter um insight. Porque você tá faturando 1 milhão, 10% são 100 mil. Você já pagou o dobro. Exato, cara. Quando você tá no nível... quando você começa a jogar com os grandes, não tem incremento de 10%, de 20%. O incremento é de 1%, mas é por quê? Porque você já é elite. Exato. E você tá guerreando para aquele 1% porque é onde tá a melhora. É para não parar nunca de melhorar. Mas quando a gente tá começando, esse investimento em network, ele vai dobrar, triplicar, quadruplicar, fazer por 10 o teu faturamento. Mas à medida que você vai ficando grande, você vai precisar investir cada vez mais para conseguir ter insights. Porque é uma coisa que vai dar uma virada no teu jogo, né? Se você está há muito tempo no mercado, não tem essa história de achar que você vai conseguir isso fazendo uma pós-graduação, um mestrado. A informação não está aí. Exatamente. A informação está nas trocas, a informação está em conhecer, está em investir, está em sair do país e ouvir outras pessoas, em aprender um outro idioma, em trocar com gente que você nunca trocou, porque se você ficar preso na mediocridade das coisas de sempre, isso é um problemaço, é terrível. Sim. De novo, é de 1 em 1%, cara, quando você tá no nível de atleta olímpico, por exemplo. Sim. E é aquela história, né, cara? Você é a média das pessoas que você convive. Então, você vai ficar andando pra nós aqui do direito, né, mais focado na advocacia. Cara, você vai ficar andando com seus colegas de faculdade que estão trabalhando em escritório de massa, ganhando 2 mil reais, 3 mil. O cara que é mais bem sucedido, sei lá, 10 mil reais por mês. Talvez para aguentar nas costas um escritório antigo, arcaico, os sócios com mais de 60 anos, muitas pessoas agora a carapuça vai servir. Os sócios com mais de 60 anos, você tá aí ganhando 10 mil, tá achando que tá abalando uma oportunidade fora da curva. Cara, não, tá? E aí, eu queria entrar agora em uma outra pauta que tá muito ligado a isso, cara, que é o empreendedorismo da advocacia. Quando a gente fala de empreender na advocacia, pessoal, eu não tô falando para você ser um advogado autônomo, tá? Fazer ação de companhia aérea para família. Não, cara. Tem um mercado enorme, seja na área que você escolher. Vou citar alguns exemplos. Direito de família, a gente tem o Vitor Lana, é um cara que veio de uma advocacia artesanal e é referência hoje na advocacia de família, utilizando o digital para se comunicar com os clientes. O cara já está em mais de 15 estados, né, sem a necessidade de ter uma estrutura física em cada um desses estados. Quando a gente fala de advocacia criminal, a gente tem o André Coura. Quando a gente fala de direito tributário, a gente tem a Thalita, e por aí vai. Quando a gente fala de propriedade intelectual e de direito digital, de certa forma, que é uma nomenclatura que a gente usa mais abrangente, a gente tem o Avelar. Cara, o que você pode dizer para o pessoal que está nos ouvindo quanto a empreender na advocacia? Você acha que é viável, ou é arriscado, ou é um risco que tem ali uma balança equilibrada? O que você me diz? Você hoje que é um cara empreendedor, referência na advocacia, colhe frutos, mas ainda planta muito para colher lá na frente. Você acha que vale a pena, tem espaço ou está saturado e é melhor as pessoas seguirem talvez a advocacia tradicional? O que você diz aqui pra gente? Falou de mercado saturado, dá até arrepio. Não existe saturação na advocacia, não existe, porque é impossível pensar em mercado saturado num país com 250 milhões de pessoas, com tantas áreas que só estão começando agora, né? A gente é um país que enfrenta problemas fiscais, monetários a todo tempo, mas é um país empreendedor por natureza, né? A gente está sempre criando, a gente não tem um país de vítimas, né? Então, acho que, primeiro ponto, não existe mercado saturado. Existe mercado saturado para a advocacia tradicional, porque aí vai ser uma guerra de preço, quem faz
em menos tempo, quem faz o mais barato, Sim. e nunca quem faz o melhor, ou quem faz o que é diferente. Com relação a empreender, é arriscado, é muito arriscado, mas é muito mais arriscado ficar a vida inteira no escritório e depois se arrepender, né? Exatamente. Ou não querer justamente tomar o risco, né? E vamos lá. A gente vive numa sociedade capitalista e basicamente o retorno ele é proporcional ao risco que você toma. Então, obviamente que não é para todas as pessoas, mas é para muito mais pessoas do que a gente tem ideia. Sim. Porque, novamente, você não precisa ser um venture capitalist, você não precisa ser o cara que vai dar tudo ou nada, ou arriscar no tudo ou nada. Mas pega um salário de um pleno, qualquer coisa assim, um cara desse que começa a produzir conteúdo, começa a gerar autoridade, começa a construir uma audiência, e de novo, não é uma audiência, vamos dizer assim, fake, né? É o cara que de fato estuda, produz, e a gente sabe de tanta gente inteligente que tem Sim. um potencial enorme, mas que não desenvolve isso, né? Um talento desperdiçado, né, cara? Exato, né? Quanto dinheiro existe no mercado esperando alguém competente o suficiente para captar isso, né? Olha aqui a gente em Dubai, a quantidade de dinheiro que existe no mercado. O Ícaro de Carvalho fala uma frase que eu sempre falo para os meus alunos também: tem dinheiro para recolher com pá o tempo todo, mas a questão é, o que você está fazendo de diferente? Porque não só na advocacia, mas no mercado em geral, as pessoas elas vão pagar por aquilo que é valioso e raro. Exato. Então você não é pago necessariamente pelo quanto de trabalho você faz. Você é pago por quão difícil é de te substituir. E o que isso significa? Se você faz o tributário que todo mundo faz, se você faz o família que todo mundo faz, se você faz a propriedade intelectual que todo mundo faz, você está concorrendo com todo mundo. É mais do mesmo. Agora, se você usa a lei do nicho, que seria a minha dica para quem quer empreender, qual que é a lei do nicho? Se você decidir empreender em uma área, você vai concorrer com todo mundo daquela área. O que você pode fazer é criar a sua área. Se você criar a sua área, só tem você, não tem nenhum concorrente. Então, obviamente que tem muita gente que atende influenciador, tem muita gente que atende agência, mas ninguém atende do jeito que eu atendo. Então não tem um concorrente. Sim. Não tem ninguém que se comunica com o cliente da forma como eu me comunico. Que entende as minúcias, né, cara, a fundo. Não tem ninguém que participa do número de masterminds que eu participo para adquirir o conhecimento, para entender como o meu cliente pensa, porque o advogado ele vai sempre tentar evitar risco. Não existe mais isso, é gerenciar risco, por exemplo. É o cliente que fala, olha, eu vou falar essa merda aqui. Vamos para cima, não tem problema. O cara fala assim, e aí? Eu tenho um cliente que tem uma escola de produtos digitais, que ele foi fazer uma campanha e ele falou, vai dar merda? Aí eu falei, vai. Aí ele falou, qual o tamanho? Eu falei, 50, 80 mil reais uma indenização aí nessa casa. Ele falou, beleza, tá barato. Vale a pena. Vou ganhar 500. Vai ter ROI. Se eu perder... exato. Ou seja, isso para advocacia tradicional é de arrepiar o cabelo, né? Sim. Mas justamente a questão de você criar um nicho próprio e independente do nicho, é justamente você descobrir quem que você quer atender e aprender a se comunicar com aquele cliente, né? Ainda que seja de uma maneira até mais formal. Sim. Não precisa ser o advogado influenciador, né? Sim. Você pode ser um cara super formal, tradicional, mas, de novo, é muito mais focar no seu cliente do que focar em você. Sim, concordo plenamente, cara. E olha só, tem espaço para todas as áreas, para empreender em todas as áreas. Eu, por exemplo, eu empreendo na advocacia, propriamente dito, de serviço jurídico, com concurseiros. Então, são um público que, o cara é de certa forma, arcaico, porque é um cara que quer ser servidor público, né? Mas ao mesmo tempo é um cara que aceita contratar pelo digital e acha bom. As mães também têm um certo temor ao contratar um advogado para poder tomar conta da guarda do filho, mas ela contrata pelo digital. O empresário tem um temor em colocar a empresa na mão de um tributarista e o cara fazer uma cagada enorme, mas ele contrata também pelo digital. O previdenciário, cara, meu cliente é mais velho, meu cliente não está na internet, está. Seu cliente está, o filho dele está, a mãe dele está, o neto, todo mundo está. Então, cara, eu acho que, assim, empreender na advocacia é muito mais do que a gente pensa, né? As pessoas pensam que empreender na advocacia só tem duas formas. A primeira é você alugando uma sala, fazendo aquela parafernália toda, que eu fiz na época, e a segunda é você sendo blogueiro, e não é verdade, né? Avelar, por exemplo, o público dele é influenciador em sua maioria, são pessoas que estão na internet. Então ele precisa estar ali.
O meu público não me segue no Marcelo Saf, me segue lá no Saf Araújo. E lá a minha comunicação é voltada para o concurseiro, especialmente para o concurseiro que faz concurso para Forças Armadas. Então a grande verdade, cara, é que as pessoas precisam entender que o importante é comunicar com o seu público, independentemente de onde ele esteja, e utilizando do digital. Né? As pessoas estão na internet. Então, igual eu disse para vocês agora, não existe essa de que meu cliente não está na internet, o meu cliente é mais velho, ele não está na internet. Cara, falando ainda de empreendedorismo, também é muito comum as pessoas pensarem em empreendedorismo jurídico na internet, no digital, é lançar curso. E não. Você, Avelar, agora você tem seus infoprodutos, eu também tenho, mas a gente já tem uma bagagem de uma prospecção no digital de serviços. Sim. Você concorda comigo que é possível prospectar o cliente final, independentemente de qual seja a sua área pelo digital, ou você acha que essa conversa digital é só para vender curso, mentoria, etc.? Algumas coisas aí, cara. Eu acho que essa história de que meu cliente não tá na internet, uma desculpa de quem não tá sabendo produzir conteúdo. A advocacia é resolver dor. Sim. E você resolve a dor, para você resolver a dor de um cliente, primeiro você precisa entender qual é a dor e saber se comunicar com esse cliente. Exato. Porque não adianta nada saber resolver o problema do cliente, mas o cliente não se sentir seguro. E eu falo isso com total propriedade porque quantas vezes eu já não tive questões em que o cliente realmente não tinha razão, é uma questão complicada, delicada, em especial se você tem cliente polêmico, o cliente quer se sentir defendido. Sim. A vitória, porque muitas vezes a vitória não depende de você, depende do judiciário, depende das circunstâncias dos fatos, mas o cliente quer se sentir defendido. E isso tem total relação, se comunicar absolutamente com o digital. O cliente precisa ver no teu conteúdo que você é uma pessoa que vai proteger ele, que vai defender o direito dele. Não é sempre que a gente ganha, mas isso não quer dizer que a gente não deva insistir justamente no fato de que o cliente tem que se sentir defendido. Para ele se sentir defendido, ele precisa entender o que você está fazendo. Então, prospectar clientes no digital é perfeitamente possível e eu entendo que para todas as áreas, porque é impossível falar que o cliente não está na internet. É você que não está sabendo procurar direito. Porque vamos supor, sei lá, se você é um tributarista que quer atender multinacional, a multinacional não existe. Não existe uma multinacional. Existe um diretor de uma multinacional que vai contratar um escritório. E aí, o digital, de novo, a questão do holístico, ele não pode ser só o digital. O digital ele é uma das partes dessa equação. Tem o networking, tem o digital, e você não consegue construir nada de significativo se você não operar por diversas bases. Então, se você ficar só no digital também, você pode estar perdendo cliente. Sim. Você precisa frequentar os grupos de mastermind, e, de novo, dependendo da tua área, né? Mas o digital não significa só, por exemplo, um melhor exemplo, não significa só estar no Instagram. Então, às vezes, o teu cliente só usa o Facebook, ou às vezes ele só usa o Instagram, ou ele é um cara que usa muito blog, YouTube. Tem infinitas ferramentas. De novo, é mais uma questão de entender qual dor você quer resolver, para quem você quer resolver essa dor, e fazer a engenharia reversa de como que esse cara vai te encontrar. Exatamente, cara. E olha que interessante, me veio aqui na cabeça enquanto você está falando isso, a gente tem um colega lá na fraternidade, do Ryan, que é o Geraldo Pompa. O Geraldo, ele atua com ações de voo cancelado. Ações de voo cancelado, overbooking, mala extraviada e etc. Para muitas pessoas pode parecer uma loucura um cara pagar 30 mil reais para participar de um grupo, 30, 40 mil reais para participar de um grupo onde é uma ação de consumo. Não é como você, por exemplo, que já trabalha com um ticket mais alto. Daqui a pouco a gente conversa disso. Mas o cara está inserido em um universo onde as pessoas viajam para fora, onde as pessoas estão frequentemente pegando voo, onde as pessoas se comunicam com outras que pegam voo. Então uma simples remarcação desse cara tem o potencial de propagar a marca dele para um universo onde muitas pessoas podem usufruir daquele serviço dele. Então, independentemente da área que você atua, independentemente do tipo de serviço que você presta dentro do direito, faz muito sentido você se relacionar com pessoas que estão voando, com pessoas que estão tendo sucesso nas suas áreas. Isso vai te ancorar, vai te puxar lá para cima. Você concorda comigo? Concordo. A regra número 1 do networking é, primeiro você oferece valor sem esperar nada em troca. E as coisas naturalmente vão acontecer. A importância de você estar num grupo como esse é o seguinte, eu vejo muito da forma, vou articular dessa forma. O seu círculo mais curto ou seu círculo mais fechado, então seus conhecidos, seus amigos, seus colegas, eles não te conhecem como o SAF advogado, eles te conhecem como o SAF primo, o SAF irmão, o SAF amigo. Exato.
daí vem o poder dos elos fracos. O que são os elos fracos? Quando você entra num grupo de networking, por exemplo, quando você expande a tua rede, quando você conhece mais pessoas, de novo, porque a advocacia é a prestação de serviço pessoal, esses elos fracos são aqueles que efetivamente vão te indicar ou que vão conhecer você majoritariamente como advogado. Exato. E você tem a possibilidade de oferecer valor. Vou dar um exemplo muito simples. Por exemplo, no Mastermind, ou em alguns dos Masterminds que eu faço parte, eu constantemente estou ajudando com questões de marca, de propriedade intelectual, de contrato, e muitas vezes eu faço de graça. Por que de graça? Porque é a estratégia que eu desenhei. Como que é a minha estratégia? Em especial, se você está lidando com um cliente de alto ticket, que o cara pode contratar o escritório da Paulista, Sim. sem pestanejar. Sim. Mas a questão é a seguinte, onde existe valor, preço não é um problema. Então, toda vez que eu tenho a possibilidade de mostrar o meu serviço, ou mostrar como eu opero, como eu funciono, a maneira como eu penso, porque hoje a minha advocacia vai muito além só de ser um advogado. Muitas vezes eu faço parte de uma estratégia, eu entro numa discussão, né? Exatamente, eu entro numa discussão um pouco mais profunda de modelo de negócio, de questões de riscos associados, gestão de marca, da marca pessoal, inclusive, né? Sim. E quando você faz esse serviço mais consultivo, mais intelectual, mais técnico, você precisa de uma possibilidade de mostrar a que você veio. Sim. Porque, caso contrário, o cara, de novo, ele vai onde tem a sinalização de maior valor, que é no escritório da Paulista, o escritório que tem sede em Nova York, e aí o cara vai ser atendido por uma equipe de 30 pessoas que ninguém conhece ele. E você sabe, né? Todo site de escritório de advocacia fala que a nossa advocacia é personalizada, né? Sim. Se todo mundo é personalizado, ninguém é personalizado, né? É verdade, cara. E olha que legal você falando de alto ticket, as pessoas às vezes têm essa ligação, né? Ah, não, mas na internet eu só vou prospectar causa ruim, eu só vou prospectar clientes que são ruins, eu não vou conseguir meus clientes de alto ticket, meus clientes que pagam caro pelo meu serviço. E, cara, você é referência pra mim, pra todo mundo da internet, da comunidade jurídica, como um cara que atua com serviços de alto ticket. Majoritariamente porque as demandas envolvem uma complexidade e um alto valor envolvido ali, né? Influenciadores com milhões de seguidores, empresas de cursos de marketing digital que faturam múltiplos 6, 7, 8 dígitos ao ano. 6 em horas, 7 em horas, 8 às vezes em uma semana. 8 dígitos em uma semana. E isso requer um advogado mais, vamos dizer assim, rebuscado, um advogado mais completo. E isso também, naturalmente, envolve um alto ticket. O que você me diz, cara? Na internet só é possível prospectar ações de baixa complexidade ou você acha que tem espaço para todo mundo e você não foi um ponto fora da curva, você simplesmente executou? O que você me diz disso? Eu diria o seguinte, né? Eu tenho 8 anos de escritório no anterior, 1 ano nesse, mas no total de advocacia eu vou fazer quase 11 anos, né? Então não existe... Eu dei muita sorte depois de 11 anos trabalhando, né? Dei muita sorte depois de 11 anos trabalhando. Da noite pro dia depois de 11 anos. Exatamente. Mas na internet, de novo, o potencial é infinito. Vou usar um parâmetro aqui para explicar mais ou menos como que eu vejo essa questão... Falando um pouquinho de alcance de Instagram, por exemplo. Quando você conhece muita gente, você tem que imaginar que todas as suas relações a gente pode colocá-las dentro de uma pirâmide. Então, no topo dessa pirâmide você vai ter um cliente AAA e na base da pirâmide você vai ter um cliente C, por exemplo. O que você precisa fazer se você tiver interesse em prospectar o cliente alto ticket é subir a tua base. Então é aumentar a tua pirâmide, é trazer mais gente para dentro. Então você precisa ter contato com mais pessoas, você precisa oferecer valor para mais pessoas. E de novo, vou dar até um exemplo besta aqui, mas é super interessante. Eu assisti uma palestra por conta de um mastermind do Diogo Oliveira, que é um arquiteto. Sim. E o Diogo Oliveira, por exemplo, ele fez a reforma de um apartamento na Quinta Avenida nos Estados Unidos porque a empregada do cara assistia a ele. E olha o alcance. Era o poder dos elos fracos. Sim. A mulher mostrou pro dono do apartamento o que ele fazia, como que eram os projetos, e o cara tem um monte de post com cachorro, um monte de coisa, mas qual que é a estratégia dele? Ele aumentou muito a base da pirâmide, e o que significa que o topo da pirâmide dele tem um monte de gente. Exato. Por quê? Porque ele colocou muita gente dentro desse funil. Exato. E isso é uma coisa. Você precisa prestar muitos serviços para muita gente para que naturalmente você consiga prospectar esse cliente de alto ticket. A segunda coisa o cliente de alto ticket é um cliente
de altíssima complexidade. Sim. Então, por exemplo, eu presto serviços jurídicos. Então, eu tenho lá a pós-graduação em Direito Digital, pós-graduação em Propriedade Intelectual, mas você não pode parar nisso. Eu estou fazendo agora uma pós-graduação em Direito e Economia. Estudei durante anos Teoria dos Jogos, estudei durante anos empreendedorismo, estudei durante anos qualquer tipo de publicação sobre psicologia, estudei muito sobre pensamento humano, formas de cognição, formas de aprendizado. O auto ticket também está relacionado, de novo, ao que você oferece de único. Então, Exato. o que eu construí na minha advocacia foi um conjunto de skills raro. Sim. Você não vai ter um advogado, não vai ser tão fácil de encontrar um advogado que vai falar de direito, de filosofia, de psicologia, de religião, de mitologia, de teoria dos jogos, de teoria econômica moderna, de empreendedorismo, de direito digital, de tecnologia, de segurança da informação. Sim. O que vai acontecendo é o seguinte: onde está o dinheiro grande do direito? Ele está na intersecção. Porque no meio ali do círculo está todo mundo junto. Agora, na intersecção das áreas, Exato. quando as áreas do conhecimento humano se tocam, que ninguém tem aquele conjunto específico de habilidades, é só você. Exato. E, de novo, se você tem um conjunto específico de habilidades, é você quem determina o preço. Sim. Porque é você que fala o quanto você vai cobrar, porque a pessoa precisa daquilo. E você se torna indispensável, né, cara? Exatamente. Hoje, a forma como eu estruturo os meus serviços jurídicos eu não posso ser um custo. Sim. Eu sou um investimento. Sim. Uma coisa, às vezes até como eu já pensei muito numa advocacia que era uma espécie de plano de saúde, que é o cara paga feliz sabendo que ele tem um plano de saúde, mas hoje eu direciono a minha advocacia muito mais para ser um advisor. Sim. Então, para ser um cara que o cara quer ouvir o advogado antes de fazer, e não Sim. só por uma questão jurídica, mas uma questão estratégica. Sim. De novo, por posicionamento em grupos de networking, por posicionamento no digital, por estar trocando com muita gente diferente e recebendo informações de todos os lados. Cara, eu posso falar porque eu tô dentro de grupo contigo e eu te vejo como a melhor frase que eu posso definir para você assim é o guru dos gurus. Por quê? Porque a gente tem milhares de gurus na internet com milhões de seguidores, mas esses gurus que ensinam milhares de pessoas consultam o Avelar. Então, quando tem um problema lá dentro do grupo, algum problema de cunho jurídico, imediatamente as pessoas marcam o Avelar. Avelar, 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 Avelar. Por quê? Porque sentem nele uma confiança. E vejo, cara, que os seus clientes, sobretudo os de alto ticket, que tem um valor econômico envolvido no passo que o cara dá, ele te consulta por quê? Porque você gerou valor para aquele cara ao longo de um certo tempo, recebendo ou não, mas você gerou valor para aquele cara e hoje você se tornou indispensável para aquele sujeito. Então ele precisa te consultar até mesmo por uma questão estratégica do negócio dele. Avelar é interessante? Então, quanto que vai dar essa merda aqui? Vai dar 80 mil, beleza, mas eu vou faturar aqui 5 milhões. Então vamos pagar esses 80 que tá dando ROI. E, cara, como que o cliente vai cortar um custo, de certa forma, que não é custo, é investimento, como que ele vai cortar o custo do guru dele, do cara que norteia as direções daquele cliente ali na internet? Exemplo, tá? Hoje muito se fala em INPI, registro de marca. A gente tem empresas que vão registrar sua marca por R$500 e tem empresas que vão registrar sua marca por 1 milhão, 2 milhões, 3 milhões, 5 milhões. E isso, novamente, está muito ligado ao valor que você entrega, ao quão personalizado é o valor que você entrega, né? E eu vejo que você consegue fazer isso muito bem, cara. Então, assim, deixo até aqui publicamente minha admiração a você. Nossos modelos de negócio são um pouco distintos. Eu trabalho com uma advocacia mais de escala, mas eu tenho um enorme prestígio pela advocacia que você faz, cara, porque você cria uma autoridade atrelada ao seu nome muito interessante, de forma que, cara, você cresce junto com o influenciador, você cresce junto com quem tá vindo com aquele cara e se torna uma bola de neve, né? Esse é um ponto bem interessante, sabe? Que é, em primeiro lugar, a admiração é recíproca. Tamo junto. Corta pra música romântica. A questão de você se tornar único é justamente, de novo, bater nessa tecla, de oferecer um valor que ninguém mais oferece, de se tornar um advogado único das causas que você pega. E uma coisa que você constrói ao longo do tempo é reputação. Sim. Obviamente que você está sempre protegido ali pelo sigilo, mas à medida em que você vai operando em diferentes situações, você vai adquirindo uma experiência que nenhum outro advogado vai ter, vai passando por situações que nenhuma questão vai ter. E isso vai criando uma sensação de confiança no cliente
De novo, igual você falou, o cara não quer tomar uma decisão sem conversar com você. Ele Sim. quer saber, inclusive, o tamanho do risco que ele está correndo, porque ele sabe que ele está correndo risco. Mas ele precisa de você, ele precisa da sua opinião. Isso você vai construindo de novo, com uma autoridade real, significativa, construída a partir da oferta de valor mesmo. Então, como você falou lá no Mastermind, as pessoas estão sempre me procurando. Mas é que tá, de novo, eu não falo só sobre assunto jurídico. Isso é uma coisa que tem muito valor, né? O Rui Barbosa falava que o advogado tem que ler sobre tudo e, se der tempo, sobre alguma coisa de direito, né? Exato. E eu vejo muito na advocacia as pessoas estando desesperadas pelo conteúdo jurídico, quando na verdade, de novo, você tem que dominar a área de atuação humana que você quer. Sim. E a partir daí ter uma perspectiva jurídica disso, mas não ficar só nisso. Então, por exemplo, eu falei brincando a questão da teoria dos jogos, que é uma área do estudo da economia, mas para, por exemplo, notificação extrajudicial, uma coisa é você falar para o cliente, a gente vai enviar uma notificação extrajudicial aqui, e aí a gente vê o que vai dar. Ou a gente vai colocar aqui a tese para colocar medo nesse cliente. Pô, eu desenvolvi a técnica de que eu vou, junto com o cliente, estruturar, por exemplo, que tipo de estratégia a gente vai usar, quais são as informações que a gente vai liberar para, muitas vezes, por exemplo, colocar a outra parte numa armadilha. Porque a gente sabe como a outra parte vai reagir. De novo, trazendo conhecimento de outras áreas para o campo jurídico. E o cliente vê nisso um valor absurdo, porque, querendo ou não, a advocacia ainda tem uma aura de seriedade, né? Então as pessoas querem ouvir o advogado, né? Sim. Agora a questão é, se você vai ficar só nessa aura do passado ou se você vai trazer alguma coisa de inovador em relação a isso, porque aí você fica imbatível. Sim. A hora que o cara junta a questão do advogado com uma pessoa que também é estrategista, que consegue discutir de igual para igual em relação, no meu caso, né, para negócios, isso tem um valor gigantesco, né? E no digital também tem essa possibilidade de troca de informação. Então, eu vejo que um cliente da área X, ele está investindo em aplicativo, eu vou para o meu cliente da área Y e falo, cara, por que você não está investindo em aplicativo? Sim. Por que você não está transferando o seu conteúdo? Por que você não domina, em vez de ter só o seu conteúdo no terreno alugado, vamos partir numa outra direção. Então, que seria uma coisa que se eu ficasse só no direito, isso não aconteceria. Exatamente. E isso vale para todas as áreas. Todas, cara, todas. Eu costumo dizer muito que você não precisa nichar em uma área do direito, você precisa nichar no seu cliente. Então, ainda que o seu cliente necessite de 2, 3, 4, 5 áreas do direito, você precisa entender aquelas matérias, pode ser de forma superficial, claro, e aprofundar em algumas outras, algumas mais específicas, mas, cara, as pessoas ficam muito focadas nisso. Eu vou nichar em qual área do direito? Não nicha em área nenhuma, você tem que nichar no seu cliente. Resolve dor. Exato. Qual é a dor que eu vou resolver e de quem? Exatamente, Ponto. cara, exatamente. Com isso você aumenta o LTV, com isso você aumenta a sua esteira de produtos para aquele mesmo cliente. Imagina só, se você tem um cliente aí e só faz registro de marca para ele. Na hora que ele precisa de uma, sei lá, uma demanda judicial, por exemplo, uma ação de obrigação de fazer, não, isso aqui eu não faço. Eu faço só registro de marca. Você vai perder no espaço. Você coloca outro cara pra dentro da sua casa. Exatamente, você tá colocando outro cara lá que pode oferecer o serviço de registro de marca, né? Exatamente. E passar a ser o anjo da guarda dele igual você é. Exatamente, porque é aí que tá o valor. De novo, eu bato muito nessa tecla, né? De resolver a dor. Sim. De ir além do básico, né? Sim. Ir além do direito. Sim. Porque no direito você tem 2 milhões de bacharéis que estão oferecendo o mesmo serviço. Sim. Você tem que pensar todo dia, o que eu tô oferecendo de novo hoje? Exatamente. Qual é a característica, qual é a skill que me torna único? Exatamente. Acho que é Adam Scott, é o cara que criou o Gilbert. Ele fala o seguinte, a sua chance de ser o melhor do mundo em alguma coisa é próxima de 0. Mas se você dominar 2 ou 3 áreas, você está facilmente entre os 25% melhores do mundo. Sim. Então ele dá exemplos bestas, por exemplo, se você é um cara que é um bom advogado, mas você sabe falar em público, você já está melhor que 75% dos outros advogados. Se você estuda a tua área, fala em público e sabe escrever bem, sim, você já está melhor que 80% dos outros advogados. Sim. Então, de novo, eu bato muito nessa tecla de que uma advocacia de valor ela está muito associada a skills laterais, não ficar só... E, de novo, digital, tráfego, copy, porque isso também se traduz no mundo real. Sim. Não é uma existência desligada de materialidade. Exato. Tem muitas dessas skills que são traduzidas, até a forma de se comunicar, de gravar um vídeo.
possível hoje você ser um cara que quer crescer e não sabe falar na frente de uma câmera, não sabe gravar um vídeo, ou fica com vergonha de se expor. Se você tem vergonha de se expor, como é que você vai defender o seu cliente no tribunal, por exemplo? E, de novo, não precisa ser uma coisa que você está super confortável em fazer. Mas você precisa fazer. Se tiver que fazer, vou fazer. Exatamente, cara. Eu concordo com você, assim, assino embaixo, ipsis literis, e não tem nem o que acrescentar, cara. E me diz uma coisa, já encaminhando para o nosso final aqui, o que você pensa, cara, do futuro da advocacia? Muito se fala em extinção do advogado, em substituição por plataformas, por inteligência artificial. Eu não acredito nisso, tá? Não acredito nisso. Mas o que você acha de futuro, de mercadológico mesmo, tá? Os negócios estão na internet? Não estão? O que você me diz pro pessoal que está ouvindo e ainda está pivotando de carreira, ainda não sabe qual caminho seguir, se vai no digital, se vai para o escritório do pai, se trabalha em outro escritório, se faz concurso público? O que você me diz disso, cara? Olha, eu divirjo de você em alguma medida. Eu acho que a robotização é inevitável, mas essa robotização vai vir de novo, para tomar o cara que só tem uma skill. Sim. Porque todo trabalho que for repetitivo, ele vai ser substituído por uma máquina. Perfeitamente. Se você não consegue oferecer mais valor do que um algoritmo, você vai ser substituído. Sim. Porque, e ainda que seja um trabalho repetido, por exemplo, se você oferece um valor no atendimento pessoal, no cara saber que se ele está sendo ouvido, isso nunca vai ser substituído por uma máquina. Sim. Mas grande parte dos serviços jurídicos que a gente tem aí, eu acredito que, em tese, eu mesmo, por exemplo, estou partindo já para algumas coisas de aplicação. Eu já estou desenvolvendo aplicação própria, porque eu sei que tem uma parte da minha advocacia que é burra, que é o apertador de botão. Sim. Isso sempre vai ser substituído. Agora, por exemplo, eu acho que na minha área essa é a coisa mais forte, contrato. Cara, contrato, o sujeito hoje pega pela internet o modelo. O meu valor não está no modelo do contrato. O meu valor está em formalizar, estruturar e articular um modelo de negócio para o cliente em um documento jurídico. Isso para mim é o contrato. Mas não é todo cliente que quer isso. O Zé das Couves talvez queira só o modelo. Sim. Para o Zé das Couves o modelo vai estar ótimo. E se o advogado só souber fazer o modelo, ele só vai atender o Zé das Couves ou vai perder pro algoritmo. Sim. Agora, se ele tiver a capacidade de desenvolver um modelo de negócio, se ele tiver a capacidade de entender o mercado do cliente, entender quais são os incentivos que eu estou gerando com aquela multa, que tipo de restrição eu estou colocando nessa rescisão, como que eu vou coordenar essas obrigações para que ambas as partes queiram fazer parte do contrato, mas também não quebrem o contrato a qualquer momento. Esse tipo de pensamento estratégico, isso computador nenhum vai substituir, não tem jeito. Então eu vejo que tudo que for de baixo valor agregado vai ser substituído. Cara, porque tem gente que faz um serviço muito ruim. Sim, perfeitamente. E esse cara, ele basicamente vai deixar de existir, ele vai ser consumido, ele vai ser o cara que vai fazer a audiência por um valor irrisório, ou ele vai atender qualquer coisa de graça por um percentual no final, e um percentual que é cada vez menor. A máquina não cobra o 13º, né, cara? A máquina não tira férias. É exatamente isso. Então eu acho que existe sim essa substituição, mas eu sou uma pessoa que não tenho medo nenhum disso, porque eu venho me direcionando no sentido de me tornar insubstituível. Então eu procuro fazer justamente isso. O que eu vou fazer hoje que a máquina não pode fazer? Exatamente. E a minha ideia também é essa, né? O serviço que pode ser oferecido pela máquina, eu não tenho a menor dúvida que eu também vou fazer a máquina oferecer. Trabalhar para você. Exato, né? E vou tirar o cliente do cara que não conseguiu se destacar, por exemplo. Né? Vai aumentar sua margem, além de um advogado, ainda é empreendedor, tá vendo? É isso. Exatamente. Você tem que olhar para muitos lados ao mesmo tempo, né? Sim. E de oportunidade, cara? O que você acha? Oportunidade pra galera que tá entrando agora no direito. A gente teve agora mais uma aprovação da OAB em massa aí, muita gente passando nesse final de semana. Alunos seus, alunos meus. O que você acha de oportunidade pra galera que tá entrando na advocacia? Você acha que tem mercado na sua área? Ou você acha que não, que o mercado do digital, advogar para influenciadores, etc., tá, não vou dizer saturado, que você não gosta, mas já tá inflado. O que você acha, cara? Você acha que tem mercado aí? Porque é uma área muito glamurosa, né? É uma área que todo mundo brilha os olhos. Porra, vou advogar para um influenciador com milhões de seguidores, vou um arrasta para cima do cara, vai me dar milhares de clientes e por aí vai. O que você me diz? Olha, especificamente sobre a área que eu tô atuando. Então, influenciador digital, agência de lançamento, infoprodutores. Para mim, no Brasil, educação de nível superior faliu. Acabou. Para mim também.
Isso significa que mais e mais as pessoas vão buscar skills pontuais. Então eu não preciso fazer um curso de 2 anos de eletricista se eu quero aprender a consertar geladeira. Exato. Eu vou fazer o curso de consertar geladeira. E eu acho que o Exato. Brasil está indo nessa direção. Eu acho que nos próximos 10 anos o mercado digital vai crescer sem parar. Sem parar. Eu Sem concordo parar. com você. Isso em relação a um nicho de produtores de conteúdo e agências de lançamento, por exemplo. Agora, em relação a influenciadores, cara, o Brasil é um dos países que mais usa Facebook e Instagram. Isso não vai diminuir. A população não vai começar a ler Camões amanhã. Sim. Ela vai continuar a usar mais Instagram. O Instagram vai cada vez mais... É a novela, né, definir a ordem de consumo das pessoas. Exato. Enquanto tiver gente consumindo, vai ter gente gastando dinheiro com o Instagram, vai ter influenciador precisando de ajuda jurídica. E mais do que isso, existem, de novo, camadas. Se você está entrando no mercado digital agora, você nem deve tentar atender o cara de 1 milhão, porque você não tem a bagagem, você pode se queimar, você pode se atropelar e causar um problema enorme para você. Você pode crescer junto com o cara que está começando. Esse é onde está o grande valor, é você oferecer valor para um cara que está começando. Olha, inclusive eu falo isso para os meus alunos da mentoria, que trata o influenciador como uma startup. Você vai investir em 10 startups, 5 não vão dar em nada. O cara vai parar de produzir conteúdo. 3 vão ser significativas, mas não vão fugir da média. Uma vai ser bem bacana e um explode. Você precisa daquele unicórnio, mas para chegar naquele unicórnio você vai precisar investir em um monte de gente ao mesmo tempo. Isso também é empreender, é assumir risco. Exato. É tomar o risco pensando num ganho exponencial lá na frente, né? Então, para mim, tem espaço para todo mundo e falta profissional bom. Inclusive, uma das razões pelas quais eu abri a mentoria cara, o nível no Brasil é muito baixo. Muito baixo. Muito baixo. Você vê gente, até em grupo de mastermind mesmo, né? O pessoal tá faturando milhões por ano, muitos milhões, e o cara não tem um conhecimento básico, assim. Sim. Por quê? E, de novo, diz muito sobre a advocacia. Como é que o cara tá ganhando tanto dinheiro? Ele descobriu como resolver uma dor e tá atacando aquela dor sem parar. Tudo em resto, tudo em volta, ele tá ignorando completamente. Sim. Tem um espaço gigantesco para você trabalhar junto com esse cara. Tem todo um trabalho 360 graus que você pode fazer, de empresarial, trabalhista, compliance, propriedade intelectual. Isso já tá crescendo. Porque... E eu digo até por mim, cara, eu cresci desorganizado. Quando eu te conheci, eu tava num crescimento totalmente desorganizado. Sem nenhuma governança, sem nenhum compliance, sem nada. Então, tem mercado. Eu acredito que tem muito mercado. E isso que você falou até te interrompendo, desculpa, mas isso que você falou é uma chave muito interessante para você que está ouvindo esse podcast. Cara, você não precisa mirar na Virgínia, você não precisa mirar no Ryan. Nem deve. Exatamente. Você tem que mirar no cara que está começando e se aquele cara explodir, você já explodiu junto. Quer ver um exemplo bacana, que é a coisa do nichar com inteligência? Imagina que você quer advogar no digital. Eu quero jogar no digital. É um universo infinito, mas você gosta de carro. Pô, vai advogar pro influenciador de carro. Pro youtuber? Pro youtuber de carro. Por quê? Porque você vai ter um conhecimento, uma paixão e um skill que vários outros caras não vão ter, porque você entende de carro, você vai conseguir se comunicar com o cliente. E aí é onde tá, de novo, o grande pulo do gato. É descobrir o que você gosta. Então, se eu gosto de pessoa, se eu gosto se eu gosto do crime, se eu gosto da questão tributária, se eu gosto de número, descobre o que você gosta e aí direciona a tua advocacia para tudo que é possível de oferecer valor ali em volta. Porque você só vai ficar bom se você estudar muito e enfrentar muitos problemas, e resolver muitos problemas. E você gostar disso vai ser essencial. A questão paixão não paga conta, né? A gente se apaixona pelas coisas depois que a gente fica bom. Mas para você ficar bom, descobre pelo menos uma coisa que você não vai ficar de tanto saco cheio de estudar. E me fala uma coisa, Avelar, você tem uma mentoria, ensina as pessoas, outros advogados, a poderem atuar também nessa área que você atua, ter esse mesmo prestígio. Como que as pessoas te encontram, cara? A gente vai deixar suas mídias aqui abaixo, mas para quem tá ouvindo, fala aí quais são suas mídias sociais, como que elas fazem para participar dessa sua mentoria. Cara, só me seguir lá no Gabriel Avelar ADV, no Instagram. Lá tem o meu conteúdo, tem bastante coisa que já dá para aprender por lá. Em breve eu tô fazendo um canal do YouTube também, mas por hora, quem quiser me conhecer tem inclusive os meus contatos lá no Instagram para me enviar DM. Inclusive eu fico à disposição de todo mundo sempre para resolver dúvida. Já tem previsão de próxima turma?
Daqui 1 ou 2 meses, provavelmente, deve abrir uma turma de novo. Show de bola. E aí, pro pessoal que estiver interessado, é uma mentoria em que, basicamente, eu dou alguns elementos básicos dessa área e depois é só troca de conhecimento e experiência, porque é onde está o valor, né? Sim. Então, só dando um exemplo, né? Na sexta-feira passada, um cliente me chamou às 6 da tarde, antes do feriado, porque ele tinha se desfeito de uma franquia e o dono da franquia obrigou ele a deletar o Google Meu Negócio, com 93 avaliações 5 estrelas da unidade dele. E o cliente estava desesperado porque o cara mandou um áudio falando que é na polícia, que ele roubou. E aí eu fiz uma notificação extrajudicial em 2 horas pra dar uma voadora no peito desse cara, né? Exatamente. Eu falei, cara, se você vier pra cima, você vai se arrepender profundamente. Bem que tem. E já manda já bem no feriado prolongado na sexta-feira pra estragar o feriado do cara. Eu terminei isso, por exemplo, e mandei lá pros meus alunos, pra eles darem uma olhada, discutir como que eu tinha feito a estratégia, como é que eu pensei, porque eu acho que aí tem muito mais valor do que a aula de 5 minutos, o curso de 5 minutos, porque o valor tá na experiência. Exatamente. Na interação, na experiência, concordo com você absolutamente. Cara, obrigado por essa abertura, tirar um tempinho aqui das suas férias eternas aqui em Dubai. Ad eterno. Obrigado mesmo, te agradeço muito. Tô te devendo essa. E, de novo, dando publicidade aqui, cara, sou um eterno fã seu, sou muito grato a você por lá atrás ter me chamado, ter insistido comigo, falado, Saf, vem. Cara, mudou minha vida totalmente, assim, você sabe disso, você viu antes ou depois. De fato, mudou minha vida, não é jabá. Então, muito obrigado, tamo junto, é só o começo, pode contar comigo. O que você precisar, tô aqui, beleza? Cara, obrigado a você também, obrigado pelo convite, obrigado por estar junto aqui com você em Dubai também, sem muita puxação de saco, mas só um pouco. Eu também te admiro demais, cara. Eu acho que você tá sendo o divisor de águas na advocacia brasileira, porque você tá mostrando as duas coisas. Tanto o seu trabalho real, que você está lá advogando e transformando vidas e resolvendo problemas, e levando isso para diversas outras pessoas, de falar, é possível ter um escritório, é possível trabalhar, você foi atrás do conhecimento de gestão, de organização, materializou isso, organizou isso, e está trazendo isso para uma profissão no Brasil que até então se achava tão intocável que não precisava de nada disso, né? Exatamente. E eu vejo lá pelo resultado do pessoal da mentoria, você de fato está transformando vidas. E é só o começo. Tamo junto. Valeu, meu querido. Tamo Obrigado. junto. Obrigado a você.